Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun, Hyper Future e Vision. Esse vídeo é a quinta parte da nossa série, ou seja, contaremos os acontecimentos do volume 5 do mangá, que vai do capítulo 23 ao 29. Esse volume é uma continuação meio indireta do volume anterior, se passando um tempo depois do Motorball, mas retratando consequências das ações de Guile nos volumes anteriores. Além de ser o último capítulo em que temos alguma citação do que foi mostrado no filme de 2019. Então, se você ainda não assistiu as partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Capítulo 23 – Ovelha Desgarrada. Tempo de Vingança. O capítulo começa em um tempo antes dos acontecimentos do volume anterior, nos mostrando Zapan com uma mulher em algum lugar da Sucatópole fazendo uma distribuição de sopa para pessoas necessitadas. Um homem em estado crítico tenta furar a fila e logo Zapan vai para cima dele. A mulher que está com ele pede para ele não ser violento, o chamando de querido, indicando que é sua namorada ou esposa. Zapan pede desculpas, a chamando de Sarah, explicando que quando fica nervoso perde o controle. Sarah diz que sabe e entende, pegando em seu rosto e o dizendo para lembrar de ser tolerante, o que faz com que ele se acalme, ficando feliz com a presença dela. Até que ele acaba vendo em uma das TVs jogadas na rua que aquela noite seria o desafio de Guile contra Jashugan, e vê-la novamente, mesmo que através de uma tela, acaba mexendo com ele. E Zapan imediatamente enlouquece, gritando desesperadamente de medo. Ele se joga no chão completamente histérico, tentando tapar os olhos, até que um homem próximo tenta o ajudar, o fazendo levantar, enquanto Sarah o observando de longe assustada. Zapan acaba abrindo os olhos novamente, vendo o olhar de Guile encarando pela tela. E passa a ter memórias do dia que Guile quase o matou, destruindo completamente o seu rosto, quando atravessou seu crânio com os dedos. Ele tem uma crise de identidade e afasta o homem que o ajudava com um tapa na cara que o joga longe. E então começa a arrancar a pele de seu rosto, dizendo que isso não é a sua cara. Sarah, junto com as pessoas ao redor, entram em pânico com a cena, perguntando o que ele está fazendo. Sarah corre até ele para ajudá-lo, mas Zapan, cego em sua própria loucura, tenta se defender, afastando qualquer coisa que se aproxima. E por reflexo, acaba dando um tapa no pescoço de Sarah, arrancando sua cabeça, que cai dentro do barril de sopa, deixando todos ao redor em pânico. O corpo de Sarah cai logo atrás dele, que só quando se acalma percebe o que aconteceu. Logo, Zapan se desespera, perguntando o que foi que ele fez, se lamentando. Ele pega a cabeça de Sarah de dentro da sopa e sai do local, caminhando lentamente enquanto a encara, entrando na lista de procurados com recompensa de 50.000 chips. Passam-se 2 anos desde esse acontecimento, e vemos Ido entrando no novo bar Kansas. Shumira logo o recepciona o abraçando, e o dono do bar, que não foi nos revelado o nome no mangá, mas na wiki do mangá diz se chamar Mestre, o cumprimenta como um velho amigo. Ido pergunta sobre agora Shumira trabalhar como garçonete, nos indicando que ele esteve afastado por um tempo. Nos é mostrado que a bebê Koyomi agora já é uma criança saudável, mesmo tendo passado pelos esgotos da Sucatópole quando foi raptada por macaco. Ela puxa Ido pedindo para brincar com ele, mas Ido recusa, perguntando por Guile para o mestre, que apenas aponta a direção do piano, e lá está Guile, tocando e cantando uma música animada e contagiante, que alegra a todos no bar, que vibram com sua melodia, a admirando como uma ídolo musical. Ida parabeniza por sua canção, dizendo que não fazia ideia de que ela possuía talento musical, além das habilidades de luta. E Guile responde que ritmo e melodias, lutas e músicas são bem semelhantes. Ida e Guile conversam brevemente sobre como estão as coisas e o que eles têm feito da vida, como num reencontro qualquer. Mas logo Ido vai direto ao assunto e entrega uma carta de Umba para Guile, que logo se pergunta se ele está bem, e Ido responde que pode ser sobre um tal incidente. Na carta, Umba diz que abriu uma empresa de engenharia com o Sr. Thompson e que está indo bem, mas que o motivo do contato era para dizer sobre o corpo berserker dela que Ed vendeu, sem ela saber, a fim de mantê-la no Motorball, e que ele esteve pesquisando e contratou rastreadores para vasculhar toda a Sucatópole. Guile logo diz para Ido que Umba rastreou o comprador, e Ido agradece aliviado, dizendo que aquele corpo é perigoso demais para ficar longe deles, e que precisam recuperá-lo. Na carta, Umba também diz que já mandou gente para tentar recomprar o corpo várias vezes, mas a pessoa que o comprou não aceita. Guile diz que o comprador
caçador foi um doutor chamado Destinova, e que já tem um endereço. Ido fica aflito ao saber que quem está com o corpo Berserker é o mesmo Salemita que fez a cirurgia de reconstrução cerebral em Jashugan. Gali pergunta se Ido conhece, e ele responde que apenas ouviu falar, mas está interessado em conhecê-lo, e que irá até lá pessoalmente tentar recomprar o corpo. Gali diz que Ido não irá sem ela, mas Ido pede para ela não complicar as coisas, e deixar que ele resolve. Shumir e Koyomi pedem para ir junto com Ido, mas ele recusa. Em outro plano, nos é mostrado 2 ciborgues que estavam no bar, já na rua, passando por um beco, comentando sobre Gali, o quanto a admiram e consideram uma diva. Acima deles, em uma tubulação, uma pessoa que está os observando pula atrás deles. Um dos ciborgues percebe a movimentação, mas assim que olha para trás, essa pessoa atravessa a garganta dele com a ponta da barra de ferro de uma placa, o jogando para trás e logo partindo para cima do outro ciborgue. Ele rapidamente imobiliza o ciborgue e pergunta desde quando ele se tornara um gado de Gali. O ciborgue, por sua vez, o reconhece, que mesmo com o rosto enfaixado, percebe se tratar de Zapan. Zapan diz que é bom que ele se lembre, e o ciborgue pergunta por que ele está fazendo isso, e se ainda guarda rancor de Gali. Zapan olha para o céu, se perguntando se Gali ainda lembra dele e do que o tirou, ou se precisará relembrá-la. Ele saca sua lâmina dizendo que não irá descansar enquanto não a fizer passar pelo inferno que ele vive. O ciborgue, já tendo aceitado sua morte, passa a o provocar, dizendo que ele perdeu o juízo, perguntando se ele realmente acha que pode derrotá-la, que ela é a melhor guerreira que a cidade já viu, e comparado a ela, são apenas insetos. Zapan fica irritado e não consegue responder. O ciborgue continua com as provocações, citando o Motorball, e Zapan perde o controle novamente, se afastando, com as mãos na cabeça, dizendo que ela é um demônio. O ciborgue diz que um fracassado como ele não tem a menor chance contra ela, e tenta matá-lo, o atacando pelas costas com um tipo de picareta acoplado em seu braço. Mas Zapan sequer percebe, e instintivamente o contra-ataca, adentrando sua lâmina no crânio dele, se afastando logo em seguida e se abaixando no chão. Ele pega a cabeça de Sarah dentro de um pote com conservantes e a levanta contra a luz, suplicando para Sarah lhe dar forças para matar o demônio, Gali, finalizando assim o capítulo. Capítulo 24. O Mestre dos Cachorros. Melodia de Redenção. O capítulo começa nos mostrando alguns caçadores guerreiros no local onde o Zapan matou os 2 ciborgues, encontrando a lâmina dele e percebendo que ele voltou, e se perguntando se essas mortes foram por vingança. Um dos caçadores pergunta o que farão, e o outro responde que irão capturá-lo, mesmo que ele já tenha sido um deles, quando um homem o empurra, dizendo para deixá-lo passar. Esse homem é um velho caçador que utiliza de cachorros ciborgues como armas vivas. Ele e os cachorros começam a rastrear o faro de Zapan, quando os 2 caçadores tentam impedir, dizendo que esse trampo é deles. Os cachorros avançam para cima dos 2, que já se preparam para iniciar uma luta, mas são interrompidos por Gali, que os manda pararem com isso e serem menos territoriais, que a única coisa que Zapan quer é ela, e ela mesma limpa seu lixo. A cena corta para uma conversa de Zapan com uma vendedora de substâncias ilícitas, implorando por qualquer coisa que o faça perder o medo e a tristeza. Ela então o recomenda uns comprimidos que o fará ter alucinações felizes, mas o dinheiro que Zapan tem não é o suficiente para pagar pela substância. Então ela avista algo por debaixo do casaco de Zapan e tenta tirar dele para ver do que se trata, mesmo Zapan dizendo para parar com isso. Eis que ela consegue tirar de Zapan e percebe se tratar de uma cabeça numa garrafa. Então ela propõe uma troca, a cabeça pelas substâncias, dizendo que cadáveres a excitam, o que faz com que Zapan enlouqueça de raiva e ataque. Com o corpo dela já em pedaços, Zapan se senta em frente à cabeça de Sarah, dizendo que ele era um fracasso, que deveria estar morto, junto com todos na Sucatópole, mas que ela o recebeu de braços abertos, e tentou o salvar, se perguntando por que ela fez isso. Ele se lembra dela dizendo que ele pensa igual ao pai dela. Seu pai sempre dizia que não é necessário ser simpático com os fracassados, mas que na Sucatópole ninguém é vencedor, que é o dever deles trazer felicidade a todos que puderem. Sarah se dedicou de corpo e alma por essa causa. Zapan abraça o frasco com a cabeça de Sarah, a xingando, dizendo que se ela ainda estivesse viva, diria que está feliz por Zapan ter arrancado sua cabeça, e grita para os céus, dizendo que nunca irá a perdoar pelo que ela lhe fez. E a cena corta novamente para o bar New Kansas, com o mestre perguntando para o caçador mostrado anteriormente se ele é o Murdock, o mestre dos cachorros.
Gali pergunta se ele é famoso, e o mestre responde que sim, que ele é um caçador guerreiro da mesma categoria que Clive Lee, aquele que fritou atingido por um raio. Murdock apenas escuta a conversa, concordando com o que foi dito, enquanto toma sua bebida, até que Koyomi aparece e monta em um de seus cães ciborgues, querendo brincar, o que inicialmente irrita Murdock, mas logo se abranda ao ver a inocência e carisma da criança. O mestre pede desculpas, explicando que desde que Duke, o seu cachorro que a trouxe de volta à superfície na batalha de Gali contra Macaco, morreu, ela trata todos os cachorros assim, e Murdock apenas o ouve, e lhes conta que há 2 anos atrás, Zapan matou sua filha. Gali foca sua atenção nele, que continua, dizendo que sua filha sempre foi muito teimosa, e que se tivesse lhe escutado, não teria tido uma morte tão terrível. E completa dizendo que Zapan anda por aí carregando consigo a cabeça de sua filha, e então ele encara Gali. E com um olhar de ameaça, pergunta se agora eles entenderam, e afirma que Zapan é sua presa. E então libera seus cães pela rua no rastreio de Zapan, gritando que Zapan é dele. A cena corta para Zapan correndo pelas ruas da Sucatópole, quando um cão ciborgue para na sua frente. Zapan pega uma estaca de ferro e se prepara para atacar o cão, quando ouve uma melodia que o faz congelar. Zapan avista Gali, que apenas o cumprimenta enquanto continua tocando sua melodia, o que faz com que Zapan entre em desespero, se jogando no chão, assim sendo cercado pelos 4 cães de Murdock, que logo aparecem em cima de uma construção, dizendo que agora o pegou. Murdock o manda desistir e ordena que seus 4 cães o ataquem, mas Gali pede para ele esperar, e Murdock, o irritado, diz para Gali se afastar, que Zapan é dele. Gali diz a Murdock que entende, mas lhe pede 1 minuto, e pergunta a Zapan se ele a odeia, se quer vingança, e lhe concede uma última chance. Gali passa a tocar novamente seu teclado, e diz para Zapan que até ela terminar sua música, ele pode fazer o que quiser com ela. Murdock se espanta com o pedido de Gali, e se pergunta se ela é doida, e se está querendo morrer. Zapan, ainda assustado, vê como uma oportunidade. Ele pega sua estaca e se aproxima lentamente pelas costas de Gali. Zapan chega à frente dela, enquanto Gali ainda está de olhos fechados tocando sua música. Ele se prepara para atacá-la com sua estaca, até que Gali abre os olhos, dizendo que a música terminou, e a vida de Zapan também. Em desespero, ele acaba caindo para trás no chão, e os cães de Murdock o atacam, dilacerando seu corpo, sobrando apenas a cabeça deformada de Zapan. Murdock, já mais calmo, diz que acabou, e se abaixa, pegando a cabeça de Sarah no pote, dizendo para irem para casa. Finalizando o capítulo com Gali observando os restos de Zapan, dizendo que ninguém derrama lágrimas por covardes. Capítulo 25. Laboratório. Frasco de Karma. O capítulo começa alguns dias depois, mostrando Gali em uma área aberta entre os prédios, ensinando seus alunos a se defenderem contra alguém armado com uma faca. Ela os mostra algumas técnicas de imobilização e desarme, e manda seus alunos formarem duplas para praticarem. A cena corta para outro momento, com Koyomi dando algumas flores para Murdock, que as aceita, sendo gentil ao interagir com a criança. Os caçadores que o enfrentaram antes a observam a cena, se surpreendendo com como ele mudou depois que vingou sua filha. Koyomi passa por Gali correndo até o túmulo de Sarah, colocando as flores e desejando que ela descanse em paz. Gali a observa feliz com a situação que está vivendo atualmente, até que Shumira a chama e lhe entrega um presente de Ido. Gali inicialmente estranha ele não ter entregue pessoalmente, mas logo deixa isso de lado, ao lembrar que nesse dia estaria fazendo 3 anos desde que Ido a encontrou. Em outro plano, vemos Ido tocando a campainha de um estabelecimento grande, que aparentemente se encontrava vazio. Mesmo não sendo atendido, Ido não desiste, e passa a caminhar ao redor do local, determinado a recomprar o corpo berserker de Gali. Ido passa a pensar sobre que tipo de pessoa é o Destinova, um ex-salemita como ele, que fez a cirurgia de reconstrução de Jashugan, e provavelmente de Macaco também, e que mesmo tendo salvado 2 vidas, sente que há más intenções por trás disso. Até que um homem grande e deformado sai de trás de uma parede e ataca Ido com um gancho. Ido consegue se desviar e tenta acalmar o homem, explicando a situação, mas o homem não o escuta e segue com uma sequência de vários ataques. Ido acaba ficando irritado e tira uma barra de ferro de sua mochila, dando um golpe nas partes baixas do homem, que se ajoelha sem conseguir reagir. Ido continuou atacando, dando um golpe na cabeça do homem que cai inconsciente, mas é interrompido ao escutar o som de palmas vindo do andar de cima. Ido olha na direção e vê se tratar de um homem com uma marca igual à sua na testa, que aplaude, admirando a determinação e disposição à desordem de Ido. Ido logo pergunta se ele é Destinova, e o homem confirma, perguntando quem ele é e se é salemita. Ido diz que sim, e que apenas foi lá para recomprar o corpo berserker, que não tinha a intenção de invadir, dizendo seu nome ao Destinova, que apenas sorri, dizendo para Ido o acompanhar.
Assim que adentram no local, Destinova apresenta ela, sua amante e assistente, que logo agarra Ido, tentando seduzi-lo e se perguntando se ele não está livre à noite. Nova apenas manda que os dois o acompanhem até um local com uma porta blindada. Ao entrarem nessa sala, vemos se tratar de um laboratório, com corpos e partes de corpos humanos e ciborgues espalhados por toda parte, deixando Ido espantado com o que vê. Nova diz que são apenas um monte de fracassos. Vemos também o que se parece com casulos de fetos, indicando que Nova, além de utilizar de cadáveres, também cria seus próprios corpos artificiais. Nova explica que quando entra nessa sala, sente uma sensação de reverência, que lá ele já armazenou amostras de todo amor e ódio, ambição e loucura que existe nessa terra. Mas Ido não quer ouvir seu discurso, e aflito o interrompe, perguntando o verdadeiro propósito de sua pesquisa. Nova responde que é um especialista em nanotecnologia, que consegue transformar moléculas em microscópicos servos robôs, mas que isso é apenas um meio para um fim. Ido pergunta o que ele quer com isso, e Nova continua, dizendo que ele pode controlar seus servos, seja curando ferimentos ou amputando ou reconstruindo. Ele é um deus, matando ou revivendo, mas esse ainda não é o seu objetivo. Ido, já muito tenso, grita com ele, perguntando então qual é, e mandando Nova o responder. Então Nova sai correndo e gritando loucamente, deixando Ido confuso, e diz que a verdadeira intenção de seu objetivo é a conquista do karma. Ido, sem entender, pergunta do que se trata, mas Nova não responde, e pergunta se é possível o homem conquistar o próprio karma, dizendo que se não descobrirem como derrotar os ciclos do tempo, não há futuro para a humanidade, e completa dizendo que escolheu Ido para supervisionar sua experiência com ele. E então lhe mostra um cérebro ligado a uma máquina, que o conecta a olhos, ouvidos e uma boca humana em um painel. Nova se aproxima dos ouvidos e diz para o cérebro acordar, que logo abre os olhos e murmura, mostrando estar o ouvindo. Nova diz que seu funcionário trouxe o cérebro com danos de nível 7, basicamente uma massa de carne morta, mas que seus servos nanotecnológicos conseguiram reconstruir até o nível 3. Ido pergunta por que Nova quer trazer os mortos de volta à vida, e ele responde que quer para ver como esse cérebro enfrenta o próprio karma. Logo em seguida, Ido vê os restos da pele daquele ser, com uma tatuagem que ele reconhece e se espanta. E então Nova se aproxima ainda mais do painel e ordena que lhe diga o que quer fazer, para mostrar qual o desejo dele. O ser continua apenas murmurando, e Nova o pressiona gritando, perguntando o que a alma dele mais deseja. E o cérebro finalmente responde, gritando de volta, que deseja vingança e poder, pedindo para Nova dar poder a ele. Isso faz com que Ido perceba que se trata de Zapan, e diz que Zapan não deve ser trazido de volta à vida, e tenta matar seu cérebro novamente com um martelo. Ele grita para Nova sair de sua frente, e parte para cima do cérebro para o finalizar de vez. Mas logo é interrompido pela assistente Ela, que facilmente consegue imobilizar e jogar Ido no chão, pressionando seu rosto contra o chão. Nova fica surpreso com a reação de Ido, e pergunta se ele já conhece esse cérebro. Ido responde que esse cérebro é de um assassino brutal, e pede para Nova matá-lo, mas Nova diz que não pode fazer isso, pois esse cérebro é seu paciente, e devido ao ataque de Ido, decide que ele será seu paciente também. E a cena corta para Gali, junto de Shumira e Koyomi. Gali pede para Koyomi buscar alguns jornais, quando Gonzo aparece, perguntando o que eles estão fazendo. Gali responde que estão plantando sementes de uma flor chamada ervilha de cheiro. Shumira diz para Gonzo que Ido deu as sementes de presente para Gali, e logo Gonzo pergunta onde Ido está. Gali diz que ele saiu no dia anterior para recomprar o corpo Berserker, e que está preocupada, pois ele disse que voltaria naquela noite. Mas logo mudam de assunto novamente, falando sobre as flores. Até que o mestre aparece em uma janela, dizendo que tem alguém procurando por Gali. Gali vai até a pessoa, que logo diz que está lá em nome de Ido, que a mandou buscá-la, e que seu carro está logo à frente. Gali fica preocupada e pergunta se aconteceu algo com Ido, mas a pessoa diz não saber, pois a chamaram por telefone. Gali diz para Koyomi que está indo buscar Ido, e diz para ela cuidar das flores junto com Shumira. Gali pede para a pessoa esperar um pouco, e salta entre os prédios e apartamentos até chegar em seu quarto, e pega atrás de uma pilha de livros um objeto embrulhado em algum tecido todo empoeirado, chamando Ido de tolo, e dizendo que sabia que ela mesma deveria ter ido. Gali então desembrulha o objeto, revelando se tratar de sua lâmina damasco que recebeu de Ed, e verifica como está o fio dela, dizendo que não vai cometer o mesmo erro novamente, e irá resgatá-lo. E logo volta até a pessoa, que já estava alguns andares abaixo, dizendo para irem. Mas algo a faz olhar para trás, e se emociona ao ver Koyomi e Shumira no jardim. Murdock, Gonzo e o mestre no bar, todos felizes e em paz com a vida que têm, e sorri, dizendo que ama a todos e não permitirá que alguém os machuque.
e a cena corta novamente para a mansão de Nova, com Ido já preso a uma cadeira cirúrgica, enquanto ela ameaça com uma seringa injetar nos olhos de Ido, caso ele continue resistindo à injeção. Nova diz para ele não se preocupar, que estão apenas instalando milhões de robôs restauradores nele. Nova pergunta a Ido se ele será seu assistente, e Ido diz que nunca. Nova responde que há dois tipos de pessoas, cobaias e as que usam essas cobaias, e que se Ido soubesse o verdadeiro segredo de Zalem, pensaria diferente, mas no momento isso não importa, e que o que importa agora são os desejos do cérebro de Zapan. E segue dizendo que convocou Gali para lá, que ela deve chegar em 1 hora, e ele precisa concluir a experiência antes disso. E então um tubo se abre, revelando o corpo Berserker em stand-by, pronto para receber um novo portador. Ido pergunta se Nova pretende dar o corpo a Zapan, que apenas observa admirado, e explica que o corpo Berserker também é composto por nanotecnologia, mas com um conceito diferente, que dá para se considerar um corpo em si, como uma forma de vida biomecânica, mas que ele não sabe o motivo de haver um bloqueio que impede o corpo de se mover, e então aperta um botão em seu painel para destravar esse bloqueio. O corpo reage imediatamente, e ela diz que está derretendo, mas Nova discorda, dizendo que essa é a verdadeira forma do corpo. Ido suplica para Nova parar, dizendo que ele não sabe o que está fazendo, quando o corpo, já completamente deformado, começa a forçar e destruir o tubo de contenção em que estava. Ela percebe e tenta avisar a Nova, mas antes que ele pudesse notar, microtentáculos saem de dentro do painel de controle, o destruindo nas mãos de Nova, e Ido percebe já ser tarde demais para tentar parar o corpo. E então acontece uma pequena explosão, com tentáculos saindo por todas as partes do laboratório, destruindo tudo. Ido grita com Nova, o xingando, dizendo que ele rompeu o selo do modo Berserker daquele corpo. E explica que o Berserker é na verdade uma arma de destruição em massa, que era enviada a territórios inimigos durante as guerras estelares. Nova percebe que cometeu um erro e manda seu assistente Bazard cortar a energia, mas antes que ele conseguisse puxar a alavanca, um dos tentáculos o arremessa longe, com um único golpe, e se conecta à fonte de energia do laboratório, e começa a absorvê-la. Nova conclui que o tubo vermelho é programado para procurar fontes de energia, e antes que pudesse se dar conta do que o tubo azul faz, o tentáculo vai em direção à caixa que continha o cérebro de Jashugan, e se conecta ao cérebro, que reage em agonia, e logo começa a se deformar. Nova percebe que o tubo azul procura matéria cerebral para se fundir e devorar, e se pergunta se essa é a verdadeira forma do Berserker, e decide detê-lo, correndo entre os destroços do laboratório até uma cápsula que continha uma substância em um tubo, e a coloca em um tipo de arma seringa, se lamentando por ter que usar isso, mas do contrário seu laboratório seria totalmente destruído. Nesse momento, uma viga de ferro cai do teto em direção de Nova, que é salvo por ela, que se joga em cima dele, o tirando do caminho, mas fazendo com que ele perca a arma seringa, que cai bem à frente de Ido. A viga de ferro cai sobre a cadeira em que Ido estava preso, o libertando. Nova, já parcialmente soterrado pelos escombros que caíram junto com a viga, explica para Ido que aquilo é um nanomaterial desenvolvido para destruir completamente o corpo Berserker, e que a única forma de detê-lo é injetando esse material no corpo Berserker. Ido pega a seringa e se prontifica a enfrentá-lo, mas precisa se desviar de um ataque, e perde o foco, ao perceber que o corpo consegue criar bolas de plasma. E ao olhar diretamente para o Berserker, o vê recolhendo o que sobrou do corpo de Zapan, pegando um de seus olhos do chão e citando seu rosto, e tomando uma forma humanoide, enquanto grita que não se lembra de seu rosto, mas que nunca se esquecerá do que justifica sua existência, o ódio que ele sente por Gali. Ido tenta o atacar com a seringa, e a cena corta para Gali, chegando no local, junto com a pessoa que foi buscá-la. Gali fica espantada ao se deparar com um local vazio e destruído, em que a superfície se transformou em vidro. Até que em meio às ruínas do que uma vez foi uma mansão, alguém a chama. É Nova, sentado sobre alguns equipamentos eletrônicos. Ele se apresenta para Gali, dizendo que ela chegou tarde demais. Nova joga um saco de dinheiro para a pessoa que foi buscá-la, dizendo para ir embora dessa cidade. Gali pergunta o que aconteceu com Ido, e o capítulo termina com Nova prestes a dizer onde Ido está. Capítulo 26. Colapso. Desmorona a realidade. O capítulo começa onde terminou o último, com Gali perguntando sobre Ido. O assistente de Nova, Bazard, traz uma caixa para ele, e Nova diz para Gali que Ido está dentro dela. Gali de início não entende e pergunta para Nova o que ele quis dizer com isso, mas Nova apenas repete que Ido está dentro daquela caixa. Ela chama Gali de lerda e lhe entrega a caixa, dizendo para Gali ver ela mesma. Nova abre a caixa, mostrando para Gali os restos do que sobrou do corpo de Ido, dizendo que ele morreu.
Gali olha mais de perto e logo fecha a caixa, aterrorizada. Ela grita e chora em desespero. Diz que isso não é verdade, que não acredita que Ido morreu. Gali se ajoelha no chão, em prantos, sem conseguir sequer reagir ou processar o que acabou de saber. Ela e Bazalgette se aproximam dela, com uma forma sarcástica de tentar consolá-la. Nova começa a contar o que aconteceu com Ido, mas antes que ele pudesse terminar de falar, Gali parte os corpos de ela e Bazalgette ao meio com sua lâmina, e se levanta em fúria indo na direção de Nova, dizendo que eles mataram Ido. Nova pede para Gali deixar ele explicar o que aconteceu, mas Gali não o escuta, e rapidamente enfia sua lâmina no crânio de Nova, que cai no chão, aparentemente já sem vida. Gali começa a chorar e gritar em desespero. E a cena corta para Zapan, que tomou a forma de um pássaro e está sobrevoando os céus da cidade. Até que droides da fábrica o atacam com disparos de canhões, por ser crime voar na Socatópole. Os droides confirmam a destruição do objeto, mas assim que a explosão se dispersa, é revelado que sequer conseguiram arranhar o corpo de Zapan, que rapidamente cria uma esfera de plasma e a atira em direção à fábrica, destruindo completamente as armas e a maioria dos droides. Zapan vai até um deles que sobrou e pergunta como chegar ao Bar Kansas. A cena corta novamente para Gali, ainda ajoelhada chorando, com os restos de Ido em seus braços, quando Nova se levanta, deixando Gali espantada e confusa, pois ela o matou. Nova explica que injetou seus robôs restauradores nos corpos de todos eles, que é fácil lidar com esses ferimentos, mesmo que não esteja se sentindo bem devido à perda de sangue. Ela e Bazalgette se levantam também. Nova comenta que Ido disse que ela tem pavio curto, mas não imaginaria que ela o mataria. Ele pede para ela se acalmar e ouvi-lo, e diz que ele pode curar Ido. Nos é mostrado algumas cenas de Zapan ceifando vidas aleatórias até chegar no Bar Kansas, enquanto Nova explica para ela que Ido morreu tentando deter Zapan, que despertou e tomou posse do corpo Berserker, que a loucura de Zapan despertou todo o potencial do corpo Berserker, podendo agora assumir qualquer forma que imaginar, manipulando campos eletromagnéticos, além de poder criar esferas de plasma. E ele existe apenas por uma causa, a vingança. Nova diz para Gali que ela precisa combatê-lo, e não tem como fugir, pois para Zapan ela é o seu karma, que foi Gali quem criou o monstro que Zapan se tornou. Nova diz que não há esperanças de Gali vencer essa batalha, e então lhe dará um presente. Ele entrega uma cápsula com uma substância chamada Colaptor, e diz que se Gali conseguir aplicar isso no corpo de Zapan, conseguirá derrotá-lo. Gali o pega pela roupa e o levanta, ameaçando e dizendo para ele prometer que irá curar Ido. Nova apenas concorda, dizendo que Ido já é seu paciente. A cena corta para o Bar Kansas, com o telefone tocando. O mestre pede para Shumira atender, mas a ligação estava ruim. Shumira não conseguia ouvir nada além de chiados, e então desliga. Era Gali, que estava ligando de um telefone público para avisar que Zapan estava indo até o bar atrás dela, e que eles devem fugir. Ao perceber que desligaram a ligação sem entender, Gali pede para a garota que o levou até Nova levá-la para o Bar Kansas, e sobe na caçamba do carro, partindo em direção ao bar, enquanto se culpa por ter criado o monstro que Zapan se tornou, pedindo a Deus que proteja todos até ela chegar. Nova diz para seus assistentes que é melhor ir embora. Ela pergunta se não irão acompanhar a experiência, e Nova diz que com o Berserker solto por aí, logo os militares salemitas serão mobilizados, que não é prudente ficar lá. E a cena corta para Zapan, com um tecido cobrindo seu corpo, finalmente chegando ao bar, e é recepcionado por Shumira. Zapan pergunta por Gali, e Shumira diz que ela não está lá no momento. O mestre chama por Shumira, que dá as costas para Zapan, o fazendo atacá-la, mas Gonz acidentalmente acaba entrando na frente ao se esbarrar nela, tendo seu corpo completamente despedaçado num único movimento da mão de Zapan, assustando a todos no bar. Logo, os guerreiros caçadores que estavam no bar se levantam o xingando, e Zapan apenas retira o tecido que cobria seu corpo, perguntando onde está Gali, com um grito tão poderoso que destrói as garrafas e outros objetos de vidro nas proximidades. Os guerreiros caçadores que estavam lá partem para cima dele com suas armas, mas ele cria uma pequena esfera de plasma em sua mão e explode boa parte do edifício, arremessando destroços como projéteis nos prédios próximos, acordando Murdock, que descansava no sofá acompanhado de seus cães. Em meio aos escombros e chamas causados pela explosão, um dos guerreiros consegue se levantar e percebe se tratar de Zapan. Ele o manda para o inferno, e Zapan termina de finalizá-lo.
e pergunta novamente para os sobreviventes: Mestre, Shumira e Koyomi, onde está a Gali? O mestre, numa tentativa de acalmá-lo e atrasá-lo até Gali chegar, lhe propõe um brinde, dizendo que finalmente chegou um licor que ele gosta, e citando os velhos tempos, em que na época que ele estava reconstruindo o bar da destruição causada por Macaco, Zapan era a pessoa que mais gastava lá, e coloca o copo sobre a mesa. Zapan não reage, e ele pensa ter funcionado, dando a chance de Shumira e Koyomi fugirem pelos fundos, passando por trás do balcão. Zapan diz que ele tem razão, colocando a mão em seu rosto, dizendo ser um herói, mas logo bate sua cabeça violentamente contra a mesa e se prepara para finalizá-lo com a outra mão. Porém, é impedido pelo ataque de um dos cães ciborgues de Murdock, que chega dizendo que Zapan é sua presa. E diz que dessa vez vai se certificar de que ele não voltará mais à vida, e manda Furry, um de seus cães, proteger as crianças. Zapan fica encarando o cão que o atacou por alguns instantes e começa a gerar uma esfera de plasma, dizendo que também tem um cãozinho. Logo, a esfera toma a forma de um cachorro, fazendo Murdock se perguntar se esse é o cão do inferno, e parte para cima dos outros 3 cães ciborgues de Murdock, destruindo os 3 facilmente, e logo se dispersando no ar, deixando apenas os corpos já sem vida espalhados pelo local, enquanto Zapan ri, emitindo uma aura de plasma destrutiva contra Murdock, que parte para cima dele mesmo sendo atingido por destroços e pedregulhos, que perfuram sua pele e seu olho, e se joga em cima de Zapan, gritando que não o deixará vivo, que Zapan é o homem que matou sua filha. Os dois caem no chão, enquanto Murdock pergunta por que esse mundo permite que alguém como Zapan continue vivo e mata pessoas boas, sacando uma granada e a aproximando do rosto de Zapan, que ainda caído no chão não reage, e diz que Murdock é igualzinho a ele, que Murdock vê a si mesmo nele, que ambos amavam e ao mesmo tempo odiavam Sarah, que ela fazia eles se sentirem inferiores, a ponto de quererem matá-la. Murdock interrompe, dizendo que não se trata disso, que ela era sua filha. Zapan diz que Murdock não consegue perdoá-lo por ter feito o que ele mais queria, matar Sarah. O chamando de tolo, dizendo que são iguaizinhos, que não importa quem eles tenham que matar para se livrar da culpa, que um único sacrifício em oferta ao espírito de Sarah é o suficiente para suprir as necessidades de ambos, e diz para se vingarem de Gali juntos. Murdock grita em sofrimento, afirmando para si mesmo que não é igual a Zapan, e então detona sua granada, terminando de explodir completamente o prédio em que estavam, junto com os edifícios ao redor. Tudo acima e em volta do Barkansas desmorona. Shumira e o mestre apenas conseguem tentar proteger Koyomi dos escombros. Enquanto o quarteirão inteiro é devastado, do meio dos escombros, Zapan se ergue, novamente em sua forma alada, e sobrevoa os céus da Sucatópole. Após um tempo, Gali finalmente chega ao local, e se depara apenas com as ruínas do que um dia foi o seu lar, entrando em desespero com a cena, mas logo se sente aliviada, ao avistar, saindo de um bueiro, o cachorro Furry, trazendo à superfície Koyomi, Shumira e o mestre sãos e salvos. Gali corre até eles, agradecendo a Deus por estarem vivos, mas o mestre a manda se afastar, e o capítulo termina com os 3 olhando para Gali com desprezo e desaprovação, e o dono lhe dizendo que tudo isso é culpa dela. Capítulo 27. Bode expiatório, cão do inferno. O capítulo começa nos mostrando a oficina de Ido sendo completamente destruída por Zapan, que está procurando por Gali. Droides da fábrica são locomovidos pela cidade com armamento pesado para tentar parar o Zapan. Os tanques disparam diversos mísseis nele, que mesmo destruindo completamente a região, sequer são capazes de arranhar o corpo dele. Zapan dispara uma esfera de plasma contra os droides, eliminando completamente o armamento militar que o tentava parar. A cena corta para Gali, nas ruínas que sobraram do Barkansas, procurando por objetos que possam ter resistido à destruição, e pensando sobre o que Nova e o mestre lhe disseram, que Zapan é o karma dela, que toda essa destruição é sua culpa. O mestre disse a ela que ela só traz problemas, que antes dela chegar se davam bem até mesmo com Zapan, e a manda ir embora, e nunca mais voltar, chamando Shumira e Furry para irem embora e recomeçar tudo do zero de novo. Shumira vai até Gali e lhe entrega o bichinho Kinji, dizendo que a culpa não foi de Gali, mas sim de Zapan. Gali agradece e Shumira pergunta sobre Ido. Gali responde que tem certeza de que ela o verá novamente. O mestre chama Shumira novamente e Gali se despede. Gali, ainda nas ruínas, coloca o líquido de um galão em um pote e vê seu reflexo, pensando sobre ser a primeira vez que está completamente sozinha, e que até hoje sempre acreditou estar fazendo o certo. Mas se era o certo, não entende por que isso aconteceu. Até que a garota que a buscou amando de Nova a responde dizendo que é simples. Quando se é melhor e mais forte que todos, todos passam a te odiar. Gali pergunta por quê,
mas a garota se recusa a responder isso, dizendo que não aguenta ver as pessoas se censurando sobre as coisas do passado. Pessoas paralisadas com esse papo de culpa, responsabilidade, e pergunta se ela vai consertar isso, dizendo que as pessoas precisam de liberdade. E começa a aconselhá-la, dizendo para se livrar das coisas que aprendem, que ela valoriza aqueles que agem pela própria vontade, dizendo que ela encontrará uma nova cidade, trabalho, uma nova vida, com pessoas novas. Gally sorri, dizendo que ela tem razão, e pergunta o que Ida e Jashugan fariam nessa situação, enquanto montam um revólver, peça por peça. A garota diz que é ilegal ter uma arma de fogo. Gally responde que um homem deu a ela de aniversário, que não gostou muito, mas se sente como se já tivesse tido armas antes. E que essa que Nova lhe deu, com munições batizadas com veneno Berserker, se parece com alguma conhecida. E a garota pergunta se ela pretende enfrentar Zapan, mas são interrompidas por uma multidão de pessoas, que aparecem de trás dos escombros. Um desses homens aponta para ela, dizendo que ela é a Gally. E então um ciborgue a pega pelo braço, dizendo que Zapan está atrás dela e ordenando que ela vá com eles. Mas Gally manda ele tirar as mãos dela, e com apenas um chute arranca o braço do ciborgue, e o ataca com outro chute em sua cabeça. A população toda se une atirando pedras nela, o que irrita Gally, que logo saca sua lâmina damasco, cortando ao meio todas as pedras que atiraram em sua direção, assustando a todos que a atacavam, e perguntando o que eles querem. E um homem se ajoelha em sua frente, dizendo que todos estão implorando, que Zapan pulverizou todas as forças militares da fábrica e que a única coisa que pode amenizar a fúria dele é o sacrifício de Gally. E as pessoas que a atacaram passam a explicar que Zapan vai acabar destruindo toda a cidade e que só o sacrifício de Gally pode pará-lo. Gally pergunta se eles querem que ela morra por eles, e as pessoas respondem que sim, para que ela faça esse favor. E por um instante Gally cogita isso, mas logo passa a pensar sobre o egoísmo humano, e se pergunta por que eles não tentam lutar e superar sua própria fraqueza, como se sentissem bem sendo passivos e assistindo enquanto outros morrem por eles. Mas seus pensamentos são interrompidos pela garota, que a diz para ignorar as pessoas, finalizando o capítulo com Gally indo até a van da garota, passando pela multidão que suplica pela sua morte, citando uma passagem bíblica que indica que Zapan irá morrer. Capítulo 28. Colisão. Encarando os fatos. O capítulo começa com Gally tocando sua famosa música no teclado. A melodia ressoa por toda a cidade, já deserta com medo. Chegando até Zapan, que reconhece a música e percebe se tratar de Gally o chamando. Ele reconhece essa canção como sendo a mesma que Gally tocou no dia em que deixou ele a atacar, e se aproxima pelas costas dela, confrontando a si mesmo, como se estivesse à frente de um espelho. Ele se viu como um monstro, cheio de covardia, inveja e ódio, o que o assustou. E a melodia de Gally acertou seu coração, uma melodia de beleza e dor, que o fez chorar, sem conseguir conter suas emoções, o deixando tocado e assustado, sem poder fazer mais nada além de chorar como um recém-nascido. E finalmente avista o local de onde a música está vindo, dizendo que não tem mais alma para que possa chorar, mas no mesmo instante ele começa a perder o controle de seu corpo, mas se concentra determinado para manter-se consciente por mais alguns momentos. E chega até a parede de onde vem a música, dizendo para Gally que assim que matá-la, seu corpo será destroçado sem deixar rastros do que um dia ele foi. Que o corpo Berserker tem vontade própria, que ele não tem como deter o Berserker, que não vai parar até destruir toda a cidade, mas que está tudo bem, pois essa é a sua vontade. E então ataca a parede, fazendo os destroços caírem sobre Gally, e percebendo que ela, na verdade, se tratava de um boneco. E de trás do que sobrou da fachada da oficina de Ido sai Gally com sua lâmina e o martelo de Ido nas mãos, dando uma martelada no ombro de Zapan e ativando os propulsores do martelo, soltando o martelo, deixando que ele vá em frente, assim arrastando Zapan para trás, arremessando Zapan longe no chão e pulando sobre o corpo dele, sacando o revólver que recebeu de Nova e apontando na cabeça de Zapan. Mas ela não atira logo, fica discursando sobre Zapan ter realmente acreditado que ela se sacrificaria e que ninguém vai convencê-la a se render. E então Zapan consegue atingir e atravessar o braço de Gally com um de seus tentáculos, a fazendo errar o tiro. Logo, o Berserker começa a tomar o controle do corpo de Gally, e Zapan aproveita para disparar uma esfera de plasma. Gally pensa rápido e logo arranca seu braço com a lâmina, impedindo de ter seu corpo possuído e desviando da esfera de plasma, mas perdendo seu revólver no processo. A esfera passa ao lado de Gally, quase a acertando e pulverizando tudo em seu caminho. Em meio à destruição, podemos ver que o bichinho Kinji está observando de perto, como se fosse um tipo de câmera viva.
E a cena corta para Shumira, pegando uma tigela de sopa em um campo de refugiados, em que os sobreviventes se reuniram. Ela vai até o mestre Koyomi e observam as explosões causadas por Zapan de longe. Shumira começa a chorar e o mestre tenta acalmá-la, dizendo que Zapan está longe de lá. Mas Shumira diz que não é isso, e que ela não tem coragem de se sacrificar por ninguém, mas Gali está fazendo isso sozinha, lutando contra Zapan, que ela se sente patética, fraca e indefesa. O mestre não consegue sequer pensar no que responder, mas Gonzo acalma ela, a distraindo com o trabalho, pedindo para ela o ajudar na distribuição de sopa. A cena corta novamente para a luta, com Gali tendo dificuldades para desviar dos ataques com tentáculos de Zapan, até que um dos tentáculos consegue atingi-la, a eletrocutando e paralisando, assim desferindo outro ataque em seu abdômen, que a arremessa longe em uma parede que despenca, desmoronando por cima de suas pernas e deixando-a presa sobre os escombros. E parte para cima dela, pronto para finalizá-la, mas começa a discursar sobre a humilhação que passou por causa dela. Gali tenta se soltar e acaba avistando seu revólver. Zapan se despede dela e envolve sua mão com plasma, finalmente dando o golpe final em Gali. E faltando poucos metros para atingi-la, Gali atravessa a lâmina em seu abdômen, dividindo seu corpo ao meio, assim ficando livre dos escombros que a prendiam, desviando do ataque de Zapan ao se arremessar para o lado, o fazendo perdê-la de vista. Gali rapidamente recupera seu revólver, e antes que Zapan a encontrasse, efetua um disparo contra seu rosto, finalizando assim o penúltimo capítulo desse volume. Capítulo 29 – Novos Anjos – O Leão e o Cordeiro. O capítulo começa nos mostrando o momento em que Gali estava caída no chão e efetua outro disparo contra Zapan, atingindo novamente o seu rosto. Mas aparentemente nada acontece, e Zapan apenas coloca a mão no rosto e começa a rir da situação, deixando Gali surpresa, pois o atingiu com o Colaptor. Zapan pega o corpo de Gali, que agora nem poderia mais resistir com um de seus tentáculos, e pergunta se ela realmente achou que balas poderiam matar, a mandando desistir. E por um momento, Gali perde as esperanças, largando o revólver e se perguntando se Nova a enganou. E a cena corta para Nova, em seu tanque, já bem distante de Zalem e Sukatópoli, apreciando um pudim enquanto comenta sobre a batalha já estar se aproximando do fim. Ela pergunta para ele se acha que Gali vencerá Zapan, e ele diz que duvida, que essa é a triste realidade, que as pessoas passam muito tempo tentando sobreviver, mas que a vida continua, mesmo sempre repetindo os mesmos erros, e que essa é a história da nossa vida, a nossa história. E o modo como entendemos e lidamos com essa verdade é a base de sua pesquisa. Ela pergunta sobre o Dr. Ido, e Nova diz que ele será um bom assistente, e pretende revivê-lo completamente. Ela pede para Nova não utilizar materiais artificiais, mas reconstruir o corpo de Ido original, de carne e osso. E Nova concorda. E a cena corta para a batalha novamente, com Zapan prestes a matar Gali, que já desarmada não tem mais esperanças de vitória. Até que o corpo de Zapan começa a se deformar, seu braço infla como um balão, e então explode. Gali aproveita a deixa para se soltar do tentáculo que a prendia, se impulsionando para frente com o seu braço que lhe restou e pegando sua lâmina que estava na boca, enfiando na garganta de Zapan, dizendo que ele perdeu, que o Colaptor dentro dele vai apodrecer o corpo Berserker, e que é melhor ele deixar de existir. E então o corpo de Zapan começa a se desintegrar, e ele voa em direção ao céu, com Gali ainda pendurado em sua garganta. Já quase totalmente desintegrado, ele diz que não vai morrer sozinho, e que vai levar Gali para o inferno com ele, e perfura o peito de Gali com seus dedos, fazendo com que o corpo de Gali comece a ser possuído pelo Berserker, pois o Colaptor ainda não tinha alcançado os dedos de Zapan, então poderia trocar de hospedeiro. Mas Gali pega sua última cápsula contendo o líquido do Colaptor e o engole, fazendo com que as mentes de Gali e Zapan se fundissem temporariamente, e Gali passa a ver as visões de Zapan, que acorda em sua tenda junto com Sara, que lhe pergunta o que houve. Ele responde que teve um pesadelo em que ele a matou sem querer e ficou louco, virando um monstro que queria se vingar de tudo, matando muita gente, um pesadelo assustador, onde não restava mais esperança. Mas Sara diz para ele não se preocupar, que foi só um sonho e que ele jamais faria isso. Zapan responde que nem sabe o que dizer e que tem medo de perdê-la. E Zapan pergunta o que ele faria caso a perdesse, e Sara o abraça, dizendo que não importa o que aconteça, ele deve aceitar sua natureza, sem culpar mais ninguém, que mesmo fracassando ou perdendo, ele deve aceitar como parte de si mesmo, e que ela já aprendeu isso muito bem. E então o corpo de Zapan termina de se desintegrar, restando apenas Gali, ainda parasitada pelo Berserker. Ela vai em direção ao chão em queda livre, tentando lutar contra a possessão do Berserker e ainda tendo vislumbres da visão de Zapan, que a manda aceitar tudo do mesmo jeito.
E faltando poucos metros para atingir o chão, a possessão do Berserker avança, lhe dando um par de asas, que para sua queda. Gali percebe que perdeu o controle de sua própria consciência e desmaia, dizendo que não consegue, que seu coração não é tão grande para lutar contra isso, sem perceber que a transformação se desfez. Gali acorda um tempo depois, nas ruínas que sobraram de seu lar, se deparando com um broto de uma flor, e se lembra do momento em que estava plantando as sementes junto com Shumiri e Koyomi. Finalizando o capítulo e também o 5º volume de Battle Angel Alita, Gun Hyper Future Vision, chorando ao ver que as sementes brotaram. O que acontecerá com ela daqui em diante? Já posso lhes dizer que não veremos mais nada do que nos foi mostrado no filme de 2019, já que a única citação nesse volume foi a treta com Zapan e a apresentação do Dest Nova. Mas Gali continuará viva ou será substituída por outro ciborgue igual? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Notaram semelhanças e diferenças do filme animado e do filme live action? Qual dessas versões vocês preferem? Nos digam aí o que acharam. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Logo mais traremos a 6ª parte dessa história, que é a continuidade do que Gali, ou o que ela já foi um dia, passa após esse confronto com o corpo Berserker. E também o que ela passa após isso, mudando completamente o rumo da série. O mangá tem 9 volumes, e outras edições que contam histórias paralelas e continuações do universo de Alita. Então tem muito conteúdo para mostrar. Por isso, contamos com seu feedback. E isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.